Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude realizou audiência pública no último dia 18. O objetivo era discutir o projeto de lei que concede tarifa zero a estudantes e professores no transporte público do município. Autor da propositura, professor Samuel Vasconcelos, do PT, presidiu a audiência. Quando nós propomos um projeto tarifa zero para estudantes e professores, nós estamos propondo que, através da Secretaria de Educação ou com outros remanejamentos do Executivo, possamos atender uma categoria que, de certa forma, já recebe esse benefício. Por exemplo, a Prefeitura de Guarulhos, nós estamos ampliando, porque a Prefeitura de Guarulhos hoje e outras prefeituras já oferece o transporte público gratuito para as crianças que residem a mais de 2 quilômetros da escola. O que nós estamos propondo é que esse benefício seja estendido tanto aos professores como aos alunos de uma forma muito geral. Por que não dá para incluir todos os trabalhadores? Primeiro, porque acredito que o orçamento do município não suportaria, não é? A proposta de transporte sem catracas, eu acho que é o ideal, mas hoje não é possível. Eu não consigo imaginar, não é, pelos investimentos que a prefeitura fez, por investimento que os empresários fizeram numa frota que nós temos nova na cidade, nós eliminarmos as catracas. Agora, há uma outra desinformação, que é a questão dos cobradores. Tem gente dizendo que, se o projeto for implantado, os cobradores serão desempregados. Não é verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os cobradores estão amparados no município sob lei. O que nós estamos apresentando é um projeto que poderá ser aportado com verba da educação. Durante o encontro, representantes da Secretaria de Transportes e Trânsito apresentaram dados sobre o sistema, que atende a 14 milhões de usuários por mês. Hoje, tem gratuidade no sistema de transporte de Guarulhos. O idoso maior de 60 anos representa 9% da demanda atendida pelo sistema municipal. O deficiente com acompanhante e deficiente sem acompanhante representa 1,8%. Os aposentados, 1%. Pensionistas, 0,8%. E as crianças que usam o bilhetinho, que têm idade entre 3 e 6 anos, 0,5%. Os escolares dentro desse universo representam 7% de toda a demanda. Aqui a composição dos usuários como uma forma de pagamento, né? Então tem lá, na modalidade de usuário pelos cartões, nós temos 24% de todos os passageiros transportados que estão integrados. Eles fazem a integração tarifária a partir do bilhete único. 37% usa algum tipo de cartão, ou o cartão Vale Transporte ou o cartão Cidadão. São os cartões que têm valor para desconto, né, da tarifa dentro do cartão, são pagos. A gratuidade, ou seja, quem não paga nada de transporte, representa 13%, que é todo o pessoal que eu estava relacionando. Meia tarifa aqui é o escolar e o professor, que dá 7%, e o bordo é o pagante em dinheiro, aquele que não tem nenhum dos benefícios e também não aderiu ao cartão Cidadão, continua pagando no dinheiro. Esse representa 19% de toda a demanda. Bom, quem paga a conta do transporte na cidade aqui? Então, partindo do princípio que a gente estava falando aqui sobre o custo do transporte e tudo mais, dentro da tarifa, a gente tem o seguinte: 72,74% dos usuários, 72,74% dessa conta, é paga pelo cidadão comum. 17,32% é o subsídio concedido pelo poder público. A parte custeada pelo empregador, que no caso do VT, é 9,92%. E as outras fontes, que é o Busdor, as publicidades que tem nos carros, representa 0,02%. Isso também entra na conta para identificar o custo do sistema. A principal polêmica da audiência envolveu trabalhadores do transporte coletivo. Eles estavam temerosos com o possível impacto que o projeto poderia causar nos empregos da categoria. Eu não sou contra a gratuidade. De maneira alguma, eu não sou contra. O que eu
tenho falado na tribuna, e vou manter isso, é que não existe gratuidade. Alguém paga a conta. E ponto. E ponto. Né? Se não sair do bolso do empresário, não vai sair. É mais fácil sair do bolso dos permissionários, mas do empresário não sai. Vocês podem ter certeza, né? Porque empresário não vem para o sistema para perder, só vem para ganhar e para ganhar muito, né? Então, assim, inclusive, eu sou favorável às reais vozes de junho de 2013, do movimento do passe livre, que em momento nenhum discutiu apenas para os estudantes, que a questão clara do movimento passe livre é o modelo de transporte com controle social do sistema, porque a gente passando só para alguns setores a questão da tarifa zero, quem vai continuar discutindo isso são os gabinetes, e não o controle público. Vai continuar do mesmo jeito, só alguns setores que serão beneficiados, né? E essa questão da solução de redução de tarifa, está clara que vai mexer nas questões econômicas. Ou vem IPTU maior para subsídio, porque os permissionários acabaram de falar que não estão recebendo, as empresas de ônibus fazem a mesma reclamação, com uma diferença: os companheiros vieram aqui reclamar. Agora, as empresas de ônibus não apareceram aqui. Sempre que a gente discute qualquer coisa sobre tarifa zero, sobre gratuidade de qualquer tipo, as empresas de ônibus vêm para bater em cima, porque não tem condições, porque a gente não recebe, porque o subsídio está atrasado. Agora, dessa vez, não vieram reclamar, porque em São Paulo foi dado também a tarifa zero para os professores e para os alunos. E aí o que aconteceu? Dentro do decreto, está claro que pode, de acordo com o que for necessário, tanto as empresas quanto o poder público pode decidir se terá ou não cobrador. Então eles colocaram a extinção do cobrador dentro da gratuidade zero. E isso a gente não pode admitir. Apesar de o projeto prever que a gratuidade seja bancada pela Secretaria de Educação, diversos vereadores e trabalhadores questionaram de onde viria a verba para o passe livre. Como eu disse, nós sabemos o que implica. Obviamente que, no mundo ideal, seria mais do que necessário o transporte gratuito para os estudantes, para os professores, para os desempregados, que é até um projeto de lei do vereador Maurício Brinquinho. Esse é o mundo ideal. Mas será que hoje Guarulhos está preparado para suportar isso, né? E essa é uma das perguntas que depois eu quero questionar. Não vou usar esse tempo para questionar, porque aqui o tempo agora é só para fazer as devidas apresentações. Mas então muito tem que se falar aqui nessa audiência. Óbvio que a gente sempre espera o melhor para a nossa população, para os nossos filhos, para os nossos idosos. Mas tem uma coisa chamada orçamento, tem uma coisa chamada conta, tem uma coisa chamada administração pública, que talvez não permita nos dias de hoje. Mas podemos começar a pensar hoje, sim, num futuro onde se permita isso. Mas também, como é que isso será feito? Quem pagará a conta? Algum trabalhador perderá seu emprego? Então, isso tem que ser colocado na ponta da balança. O princípio da administração pública é garantir os direitos para a maioria ou para a totalidade. Quando não se atende à totalidade, é a maioria. Então, é justo você garantir direitos a uns e tirar direitos a outros? Me parece que não. Então, tudo isso tem que ser debatido exaustivamente aqui nessa audiência pública. Tenho certeza que a propositura, mais uma vez, a qual eu felicito o nosso presidente, foi bem feliz sim, para a gente conseguir debater com propriedade. Porque eu e meu companheiro Brinquinho, nós colocamos um projeto aqui na Câmara, onde foi aprovado e foi vetado pelo prefeito, que era o Vale Transporte aos desempregados. E ao desempregado é o que mais nós temos no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E não teve uma defesa afinco dessa propositura
a não ser eu e meu companheiro Brinquinho. E para quem não sabe, eu estou como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Desde 2001, fui secretário-geral 8 anos e permaneço ainda como diretor. Então nós, sindicalistas, eu e o companheiro Brinquinho, sabemos muito bem o sofrimento da classe trabalhadora. Não sou contra a propositura do nobre vereador e presidente dessa mesa, o Samuel Vasconcelos, que vai ao encontro, passe livre aos professores, aos estudantes, não sou contra, mas quem que vai pagar essa conta? Eu tenho quase certeza, para não falar de 100% de razão, que há um debate, né? Haverá debate aqui, que mais uma vez os trabalhadores vão ser prejudicados, nós vamos pagar essa conta. Outro aspecto abordado foi o atraso no pagamento do subsídio dos permissionários. Nós fazemos parte de um sistema na cidade chamado Alimentador, na qual participamos de uma licitação e todos os permissionários pagaram mais de 10 milhões de reais no total para fazer parte desse sistema, na qual é alimentando dos bairros para os terminais. Eu defendo o bilhete único, sou defensor desde o início da implantação. E dizer o seguinte, nós, hoje, eu queria fazer uma comparação. O permissionário como um operador, um funcionário de uma empresa, qualquer que seja, na qual ele sai todo dia para trabalhar e vai cumprir com sua responsabilidade de fazer o que foi contratado para fazer. Porém, o tempo vai passando, dá 30 dias e o mesmo não recebe pagamento. E aí passa e ele continua cumprindo bem as suas funções e ele continua trabalhando da mesma forma que foi determinado. Só que passa mais dias e ele continua não recebendo seu pagamento. E aí eu pergunto, como é que esse cara vai continuar? Quanto tempo conseguiríamos ficar trabalhando sem receber pagamento e cumprindo com as nossas obrigações? É uma pergunta que eu faço, porque nós estamos há mais de 100 dias sem receber nossos subsídios. E aí eu pergunto, como que a gente consegue continuar operando com eficiência, com comprometimento com a população que não tem culpa? Na audiência pública que discutiu a concessão de tarifa zero a professores e alunos de Guarulhos, sindicalistas, estudantes e outros munícipes usaram a tribuna para debater a proposta. Independente de se a gratuidade vai ser para A ou para B, a gratuidade sempre é bom. Ela não é ruim para nada. Gostaríamos de ter a saúde totalmente gratuita, como foi na França. Gostaríamos de transporte totalmente gratuito. Agora, a sociedade tem que pagar a conta? É lógico que ela tem que pagar a conta. Mas só que os empresários que retêm o capital também têm que ter a parcela de pagamento. Não só como eles, como consumidor, mas como empresários, como movimentador de capital. Esse projeto era importante, desde que a prefeitura tivesse condições de bancar gratuidade, não só para alunos e professores, mas que nem o Heleno falou, e o projeto dele e do Brinquinho. Cadê a gratuidade para os desempregados? Se os desempregados não têm condições de pagar a passagem, não têm direito à gratuidade, por que vai ter gratuidade para os alunos e para os professores? Então, eu acho que tinha que ter gratuidade para todos que precisam na cidade, não só para alunos e professores. Então, de maneira nenhuma, o Sinconverg é contra a gratuidade para alunos e professores, mas que todos os moradores da cidade de Guarulhos tivessem também essa gratuidade, não só uma categoria ser privilegiada e outra não. O meio passe ainda é caro para o trabalhador. Ele muitas vezes não tem só um filho, ele tem 2. Então você calcule na conta do trabalhador 2 meio passes para manter o filho.
E quando ele está desempregado, o que acontece? O filho tem que sair da universidade. Porque não adianta os nossos governos darem acesso só ao ProUni, ao Pronatec, e não dar condições da permanência do estudante. O passe livre é esse o debate. É garantir o acesso ao ensino. É garantir a permanência do estudante. E da onde tem que sair isso? É responsabilidade do nosso governo. É responsabilidade do nosso governo também cobrar as empresas que é de transporte público. O transporte público não deve ser de iniciativa de lucro. Da onde nós vamos admitir que o transporte público tem que dar lucro para os empresários? O nosso debate hoje no Brasil é taxar as grandes fortunas. Muito me surpreende o sindicato me vaiar no momento que eu estou falando dos empresários. Muito me surpreende. O secretário de Transportes do município, Atílio Pereira, se posicionou contrário à gratuidade aos estudantes e professores. E hoje, de fato, é difícil para parte importante desses estudantes pagarem o acesso à escola para os seus filhos. Por isso, de fato, o passe livre vem surgindo como algo importante, só que nós precisamos deixar claro, já falei no discurso inicial, concordo com o vereador Brinquinho, mas concordo muito mais com o Lidenor. O Lidenor que falou aqui nesse parlatório, ele falou assim: a gratuidade tem que ser para quem precisa. A gratuidade não pode ser simplesmente porque é estudante, tem que ser estudante que precisa. Alguém falou aqui, não é para o estudante do Mater Amabilis que vai de carro, não é para esse estudante. Qualquer gratuidade, e aí vai uma crítica a outras gratuidades que a gente tem. Desculpa, tem idoso rico que fica andando de graça e não devia. Tinha que dar direito para andar de graça quem precisa. E é isso que precisa estar colocado. Com relação às outras categorias, vamos falar categoria de professor, professor tem que brigar para ter salário, não para ter passe livre. É isso que ele tem que ter. Assim como todos os trabalhadores, em todas as vezes que tem seus dissídios, tem que brigar, tem que reivindicar, tem que até fazer greve. Por salário, é por isso e para a garantia do emprego, não pelo passe livre. Representando a Coordenadoria da Juventude, Érica Gomes defendeu a tarifa zero. E por que eu quero falar disso? Vocês vão falar assim, nossa, a Érica está dando um relato pessoal, para quê? Porque durante esse momento que nós discutimos e conversamos aqui, eu fiquei lembrando que o dia que eu conseguia passar com a minha irmã junto na catraca, era o dia que eu podia vir aqui na biblioteca da João Gonçalves, porque era a forma que eu tinha de economizar o meu passe. E denunciaram na empresa de ônibus, e o Felipe veio assim, Érica, eu sei da sua necessidade, eu não queria estar te falando isso, mas se eu deixar você continuar passando com a sua irmã na catraca, eu vou perder meu emprego. Por que eu estou falando disso agora? Para que eu estou falando disso agora? E não é motivo de brincadeira, gente, isso é coisa séria. Porque, às vezes, a gente tem um olhar distante da nossa vida cotidiana. E eu sei que os motoristas e os cobradores sabem muito bem a realidade de quem usa ônibus. Não é verdade que o filho de quem tem dinheiro está usando ônibus. Não é verdade. Nós estamos falando também da classe trabalhadora. E hoje, eu não sei por qual motivo, nós não temos essa Câmara cheia de estudante aqui. Mas esse ano, no mês de fevereiro, essa Câmara aprovou um projeto de lei, que é o Plano Municipal de Juventude, que consultou mais de 1.300 jovens, de uma proposta que veio de 1.000 jovens de uma conferência de juventude, somem. Dá mais de 2.000 jovens reivindicando o passe livre para ter direito a uma educação integral. Então eu sou parceira, companheira de vocês para garantir que nenhum trabalhador seja demitido. E acho muito legal vocês estarem aqui hoje para a gente dialogar que é tão importante o passe livre para a educação da cidade. Então, parabéns a todos e especialmente eu gostaria de fazer aqui dar os meus cumprimentos aos companheiros da juventude.
Presidente da comissão, professor Samuel Vasconcelos, ressaltou que o projeto não afeta os empregos dos cobradores e anunciou que vai realizar mais uma audiência pública no período noturno para ouvir os estudantes. Primeiro, dizer que a audiência pública cumpriu o seu objetivo, um sucesso de público, representantes de várias categorias, tanto dos professores como dos estudantes, representante da Diretoria Regional de Ensino Norte, representante de vários sindicatos, o que alcança o objetivo. E ficou uma discussão muito focada por conta de uma conversa. E aí eu não sei quem desinformadamente ou maldosamente falou para os cobradores e motoristas que, em vindo a existir o projeto do passe livre, os cobradores seriam desempregados. O que não é verdade, são verbas específicas. O projeto que nós apresentamos, ele cumpre um papel na educação. E hoje nós sabemos que a Secretaria de Educação tem vários programas, por exemplo, o Leite em Casa, é verba da educação. Nós temos a entrega de uniforme, verba da educação. E nós estamos propondo tarifa zero para estudantes e professores, também com verba da educação. Se houver algum remanejamento, nós estamos dizendo que seja da comunicação. Então não tem como atingir a classe trabalhadora, até porque o projeto que nós apresentamos é justamente transporte gratuito para os filhos dos trabalhadores. Aquelas pessoas da classe média alta, os seus filhos não andam de ônibus, eles têm carro.